Certo, irmãos? Então, na verdade eu preciso contextualizar melhor e explicar melhor essa passagem de Lucas 16. Eu vi que eu passei um pouco rápido e eu acho que ela merece atenção porque ela levanta muitas dúvidas, né? Eu lembro que realmente as primeiras vezes que eu li me causou muita dúvida e eu acho que é normal em todo mundo que lê na primeira vez, enfim, algumas vezes inclusive, essa passagem. Então eu acho que ela realmente precisa de uma atenção, tá? Um detalhamento. O que vai corroborar com certeza todo esse nosso pensamento do módulo 2, tá bom? Talvez seria melhor ter feito isso logo no início, mas eu acho que vai caber bem aqui também, porque a gente já passou ali. Eu acho que se não entendeu vai reforçar, vai ficar muito mais claro. Mas e a gente vai ampliar também um pouco, né? Então é quase uma expansão também, né? Poderia ser no início ali, mas também a gente pode olhar como uma expansão e um reforço a mais, ok? Bom, o que parece ser então um ponto chave, ou um ponto de muita intriga ou confusão, é porque parece que Jesus está elogiando uma atitude equivocada ou errada mesmo, né? Do patrão, do administrador e tudo mais. Até porque o patrão olha para o administrador e também reconhece a sua astúcia. Então, eu preciso ler tudo e depois a gente vai avançando parte por parte, ok? Na NVT diz assim: Jesus contou a seguinte história a seus discípulos, tá? Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia, foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: "O que é isso que eu ouço a seu respeito? Preste conta de sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo." O administrador pensou consigo: "E agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido." Então ele convidou todos que deviam dinheiro a seu patrão. Perguntou ao primeiro: "Quanto você deve ao meu patrão?" O homem respondeu: "Devo 100 tonéis de azeite." E então o administrador lhe disse: "Pegue depressa a sua conta e mude-a para 50 tonéis." "E quanto a você? Quanto deve meu patrão?" perguntou o segundo. "Devo 100 cestos grandes de trigo," respondeu ele. E o administrador disse: "Tome sua conta e mude para 80 cestos." O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo e ao redor que os filhos da luz. Esta é a lição: usem as riquezas deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão no lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta desse mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhe confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ok? Bom, a gente tem que analisar então um contexto, tá? E a gente vê que Jesus, em algumas versões fala, Jesus disse também aos seus discípulos, né? Antes, no capítulo 15, Jesus tinha acabado de contar 3 parábolas, tá? Aos fariseus: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Não foi isso? Ok. A mensagem era clara: Deus se alegra imensamente com o arrependimento dos perdidos. Os fariseus criticavam Jesus por acolher os pecadores. Então, nesse caso, Jesus estava falando antes com os fariseus. Aparentemente, para que os discípulos não ficassem, né? Enfim, achando que Jesus estava dando só ali uma bronca aos fariseus e ficasse um negócio um pouco desproporcional, Jesus aqui, no caso, ele volta para os seus discípulos e fala agora aos seus discípulos, ok? É como se fosse... Parece, né? A gente entende isso, né? Imaginando que os discípulos estivessem ouvindo Jesus repreender os fariseus, né? Assim como os fariseus ali estavam repreendendo Jesus, ou o irmão mais velho fez, né? Em receber os pecadores e tudo mais. O irmão mais velho na parábola anterior. Então os discípulos poderiam estar ali, né? Com um sorrisinho, vamos colocar assim, tá? Sentindo superior, alguma coisa nesse sentido. Então, para provavelmente evitar que tornasse arrogante ou coisa assim, Jesus conta essa parábola a eles, mostrando que, lá no final de tudo, né,
que até mesmo as pessoas que eles desprezavam, os fariseus ou qualquer outro, no caso, nesse contexto aqui, os fariseus, poderiam, em certos aspectos, sim, ser mais sábios, mais espertos, mais astutos que eles, ok? Então meio que equilibra as coisas aqui nesse sentido, tá? É só um simples contexto rápido, mas pra gente entender, tá? Jesus estava falando com os fariseus e depois Jesus fala aos discípulos. Essa parábola é contada aos discípulos. É claro que os fariseus estavam ali também escutando, porque estavam falando com eles antes, mas então Jesus, né, meio que agora chama a atenção dos seus discípulos falando, os fariseus ou qualquer outro aí que vocês desprezam, que vocês, enfim, os filhos das trevas ou qualquer coisa nesse sentido, podem ser em alguns aspectos sim mais espertos e astutos que vocês, e vocês sim têm coisas a aprender com eles, tá? No final de tudo é isso que a gente vai ver aqui, tá bom? Um homem rico tem um administrador, certo? Ok. Este administrador é acusado de desperdiçar os bens do patrão, tá? E parece que essa palavra grega aqui é a mesma usada em descrever o que o filho pródigo fez com a sua herança, tá? Esse desperdiçar, parece que é a mesma palavra, tá bom? E Jesus faz a ponte então com essas duas parábolas aqui. Então, fez com a sua herança e Jesus aqui liga as duas histórias, tá bom? Esse desperdiçar. Então, o administrador é acusado de desperdiçar os bens do patrão, ok? O patrão demite, quase que imediatamente ali, sem muita chance de defesa pro administrador, certo? Então, o patrão, preste contas da sua administração, porque você não vai mais ser o meu administrador, você está demitido, certo? O administrador pensa, o que é que eu vou fazer agora? Trabalhar na terra não tem como, não tenho força. Mendigar, tenho vergonha, não tem essa possibilidade. Então, ele usa da sua astúcia, da sua esperteza, age rápido, chama os devedores do seu patrão e reduz as dívidas deles para garantir que, quando for demitido, essas pessoas olhem para ele de uma melhor forma, ok? É que ele é um homem que diminuiu a minha dívida, que aliviou minha fatura, pagou uma parte do que eu estava devendo, né? E olhe com misericórdia, olhe realmente com acolhimento e receba o administrador nas suas casas. O ponto chocante, o ponto intrigante é que o patrão elogia o administrador infiel pela sua esperteza, né? É o patrão aparentemente sendo prejudicado e ainda assim elogia o administrador pela sua esperteza, sabe assim, você realmente me superou aqui, você foi muito esperto, né? Você vai ser demitido, não sei o que, você não tem mais o que fazer, mas você usou dos meus bens aqui e fez uma reviravolta aqui e vai sair por cima, vamos colocar assim, ok? Então, mas o que de fato aconteceu? A gente não tem essa certeza, né? Mas tem a gente sabe da visão mais provável, tá? Entre todos os estudiosos e tudo mais. Por quê? Uma possibilidade, enquanto a ação do administrador em reduzir os juros e reduzir a dívida, poderia ser uma das possibilidades que ele descontou os juros ilegais do seu patrão, ok? O administrador poderia, isso é uma possibilidade, não é muito aceita, mas é uma possibilidade. Então, alguns levantam que se o patrão elogiou, ou se, enfim, foi bem visto depois, talvez por Jesus, vamos colocar assim, a gente vai chegar lá e explicar isso, mas uma das possibilidades poderia ser porque ele descontou dos que estavam devendo ao seu patrão os juros que o seu patrão cobrou de forma ilegal, ou que ele estava cobrando de forma ilegal para o seu patrão, né? Ele poderia remover então os juros abusivos, forçando o patrão a cumprir a lei, seria ótimo, né? Assim o patrão não poderia reclamar do que o administrador fez, né? Porque seria ganancioso demais ou qualquer coisa nesse sentido. Uma outra possibilidade, a segunda, ele abriu mão da sua comissão, tá? Vamos supor que ele tivesse uma comissão ali e o administrador, então naquele momento, para ser bem visto depois, quando ele perdesse tudo, ele abriu mão então da sua comissão, não afetando exatamente os bens do patrão, mas ainda assim se saindo muito bem em relação a todos aqueles que estavam devendo ao seu patrão. Ele poderia ter renunciado ao seu próprio lucro, né, para beneficiar os devedores, garantindo o favor deles, ok? Eu te dou e você então a troca aqui. Mas também nenhuma dessas duas, embora seja pequenamente mais possível, é a mais ampla, né, mais aceita, porque Jesus, enfim, chama eles de filhos das trevas e tudo mais. Mas
a outra possibilidade, que é o que seja a mais provável, ele cometeu sim uma nova fraude, né? O patrão acusa ele de não administrar muito bem e tudo mais. Parece que ele chutou o balde, né? Bom, já vou ser demitido mesmo, já não vou ganhar mais nada e também não tem mais nada a perder. Sabendo que já estava sendo demitido, ele foi e deu o seu último prejuízo lá ao patrão, né? Para comprar amigos e salvar o seu futuro. Então, tanto faz se o patrão, o que vai fazer, já estou demitido. Então, realmente, eu vou terminar, eu vou pelo menos me safar dessa aqui, eu vou tirar o meu, né? Me garantir alguma coisa. E ele deu mais um prejuízo ao seu patrão, né? Tirando as dívidas dos devedores, mas quem ia receber era o patrão. Quem perde, então, é o patrão, mas ele ganhou algo nesse sentido, né? A misericórdia, talvez, ou a amizade dos devedores. E o patrão elogia, né? Nesse caso, o patrão elogia não a administração que ele fez, obviamente, mas que ele não tinha mais expectativa, não tinha mais esperança, não tinha mais trabalho, não tinha nada, mas ainda assim, ele foi esperto, sim, ele foi astuto nesse sentido, ok? E garantiu alguma coisa, pelo menos, para ele, né? E o patrão olha, vê isso e fala, não, realmente, você foi esperto, né? Você foi esperto. Então, você usou de forma ilegal, né? Você realmente me deu prejuízo e tudo mais, mas alguma esperteza você teve nisso e agiu de forma rápida e muito sagaz, né? Podemos colocar assim. Então, parece não. Então, é isso que o patrão o elogia, reconhece e vê nele, ok? Mau caráter, feito, ok, tudo bem, mas ele garantiu dele, não é isso? Ok. Então essa visão se encaixa melhor realmente. Como à primeira vista a gente entende, a primeiro momento a gente entende que ele sim passou a perna no patrão e garantiu dele, olhou só pra si e tudo mais, né? Jesus chama eles ali de filhos desse mundo, e compara com filhos da luz. Então são realmente ações, são atitudes de pessoas desse mundo mesmo, pessoas das trevas, qualquer coisa nesse sentido, tá? Então assim, não tem como a gente afirmar, obviamente, que Jesus, a gente não pode afirmar isso, que Jesus elogiou a desonestidade. Isso aí não faz sentido algum, não faz, beleza? Isso acho que é fácil de acordar. 3 possibilidades, a mais provável é a terceira, a última que eu comentei mesmo, de realmente, não tem como Jesus estar aprovando essa atitude do administrador se fosse uma das 2 possibilidades anteriores, né, a primeira e a segunda, né, que é como se Jesus estivesse aprovando aquilo e não foi algo que prejudicou. Então sim, Jesus poderia estar aprovando, mas não é o caso aqui realmente. O administrador, ele realmente deu mais prejuízo ao seu patrão, usou da sua sagacidade para pensar em si mesmo, se livrar, né? E deu prejuízo a quem deu prejuízo e tanto faz, ok? Esse é o ponto aqui. Jesus não elogia a desonestidade dele, meio que como que o patrão, ele enxerga, entende e usa a astúcia, a sagacidade e a urgência do administrador como exemplo. A lição é exatamente no versículo 8, na NVT, né? Diz assim: pois os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Ok? Então, esse é como se fosse o recorte que Jesus enfatiza e ensina. É um desafio, ok? Se as pessoas que só vivem para este mundo são tão espertas e determinadas para usar todo o recurso que tem, temporário, como a gente tem estudado, como a gente tem visto, para garantir um futuro que também é temporário, somente mundano, que seja para o mês que vem, para o ano que vem, para daqui a 10 anos. Quanto mais nós, os filhos da luz, ok, deveríamos ser esforçados ou focados e diligentes para usar os nossos recursos para garantir um futuro eterno. Esse é o recorte, ok? Ele usa um exemplo de uma atitude ruim do administrador, porém ele mostra a sua sagacidade e que as pessoas desse mundo que não conhecem Deus e que, enfim, a gente olha para a sociedade, vamos fazer um raciocínio aqui, a gente olha para a sociedade, ou a sociedade nos diz, o mundo, sei lá, tanto faz, mostra pra gente que as pessoas mais bem preparadas para viver, os mais espertos, os mais, enfim, são esses que se preparam para o dia de amanhã, não é isso?
Todo mundo que não tem um valor guardado no banco, uma reserva, um investimento para o futuro, coisas nesse sentido, é visto como isso é unânime, ok? É claro que unânime assim, o discurso, não é que isso na prática seja exatamente assim, mas o discurso é esse. Se você não se prepara para o dia de amanhã, se você não tem uma reserva para o dia de amanhã, você é um despreparado. Você está fazendo uma má administração dos seus recursos. Uma vez que o dia de amanhã ninguém sabe como vai ser, se você não tem uma reserva para isso, e hoje você pode ter, você queimou tudo, gastou tudo hoje, você nem pensou no dia de amanhã, então, meu filho, você está fazendo uma má gestão dos seus recursos. E você deveria reservar, você deveria investir. Qualquer escola austríaca, qualquer escola de investimento vai falar sobre isso, vai falar que você tem que uma porcentagem é para você fazer reserva, um percentual é para você fazer um investimento em tesouro direto, em renda passiva, em renda ativa, variável ou renda, enfim, qualquer renda que seja investimento, ok? Você tem que ter uma reserva e investimento pelo menos, tá? E o restante ali você vai administrando e pagando as contas e é aquilo que é para sua vida do dia a dia. Mas o mundo diz pra gente isso. Isso é o que o mundo fala. É exatamente o que a gente tá vendo nessa situação. A gente olha pro rapaz, pro administrador e vê nele esse homem. O homem que tá pensando no dia de amanhã. Se o outro vai ganhar com isso ou não, meu patrão, tanto faz. Eu já perdi meu emprego, não tá nem aí, ele não tá pensando nele. Porém, ele é astuto o suficiente para pensar no dia de amanhã dele. A primeira coisa que ele faz, ele só quer pensar, ele só tá pensando no dia de amanhã dele. E a sociedade fala isso pra gente, o mundo fala, os livros e tudo mais, que a gente tem que ter esse padrão de vida, pensando no dia de amanhã, porque ninguém sabe como é que vai ser, você tem que ter uma reserva, tem que ter investimento e tudo mais. Então esse seria o cenário ideal, o cenário onde os seres humanos estariam mais bem preparados, a sociedade com mais conhecimento de primeiro mundo, eles fazem isso. Os Estados Unidos investem muito mais do que os brasileiros. O brasileiro, quando ganha mais em salário, rapidamente aquilo vira gasto diário, né? Se você ganha 5 mil, você começa a ganhar 10, você não vai investir um outro sim, mas dificilmente, normalmente, o brasileiro vai subir o padrão de vida também. Vai comprar um carro mais caro, vai comprar uma casa mais cara, alguns é passivo, alguns é ativo, alguns vão dar prejuízo, outros vão dar realmente retorno, mas normalmente ninguém tá pensando em investir, porque assim, é inalcançável, né? Tipo, dia de manhã, eu vou guardar dinheiro hoje, vou deixar de gastar hoje por causa do que eu nem sei que vai acontecer amanhã. Eu posso estar melhor de vida ou posso estar pior, mas eu não sei, ninguém sabe. Então, eu vou deixar de usufruir hoje, pensando no dia de amanhã, que eu não sei como é que vai ser. Para o brasileiro, isso dificilmente faz sentido, né? O que falta é instrução mesmo, porque os americanos fazem isso muito mais, né? Ok, tem muitas outras variações nisso, nuances, que a gente não vai entrar aqui. Eu sei que ficou um pouco maior essa aula, mas é porque a gente precisa fundamentar isso melhor. Então, o que acontece? Isso que a sociedade impõe e é o que o rapaz estava fazendo, o administrador está fazendo aqui. E Jesus olha para esses homens e essas mulheres, enfim, essa sociedade, perdão. Olha, eles são espertos. Eles são espertos porque eles estão pensando no dia de amanhã. Ok? Estão pensando no dia de amanhã. Nesse caso aqui, ele só pensou nas possibilidades terrenas, o que os seus olhos alcançavam em ver. Porque ele pensou que vai ficar, não tem como trabalhar, e não tem como ganhar dinheiro, e não tem onde cair, então ele deu um jeito lá, garantindo o dia de amanhã dele. É esse o ponto, é essa urgência que Jesus chama a atenção para cada um de nós. O seu emprego vai acabar, os seus bens vão acabar, os seus posses vão acabar, tudo isso vai se extinguir, o seu tempo vai acabar, você só tem aí os seus 80 anos. Mas e amanhã? Você não vai pensar no amanhã? Jesus não está falando aqui de você enganar ninguém, de a gente enganar... Não está nem falando de a gente investir em ação, qualquer coisa para garantir a vida daqui a 10 anos, aposentadoria, coisa nesse sentido. Não é isso. Jesus chama a atenção e fala: investir em coisas eternas, amigos eternos. Então, Jesus eleva o patamar para outro nível, completamente diferente, distante do que esse rapaz faz, porque ele é filho das trevas, ele é do mundo, é riqueza injusta, é só o que ele alcança um mês, daqui para frente, 10 anos e tudo mais, ok? Mas nós, filhos da luz, filhos de Deus, hoje nós já sabemos e temos o entendimento de que
tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. E hoje eu tenho a oportunidade e o privilégio de tudo que está em minhas mãos transformar em segurança. Podemos colocar nesses termos, como está aqui para o administrador: segurança, possibilidade de continuar vivendo, amigos onde podem me receber em suas casas, porque eu já não tenho mais uma casa, e investir em tudo isso. Então o cenário é certo que viveremos igual do administrador, tudo vai acabar, tudo vai passar. E assim como o administrador, de forma muito rápida, muito ligeira, muito sagaz, você tem que pensar em investir no dia de amanhã. Ok? Não dessa forma, obviamente. Como eu já lembrei aqui, a gente leu o texto, eles são filhos das trevas. Então, só que nesse texto é tudo sobre dinheiro mesmo. Entende? É recurso financeiro. É você pegar bens materiais, recurso financeiro, dinheiro, renda mesmo, coisas assim. A gente expande tudo isso para dom, para habilidade, para uma série de coisas, mas nesse contexto aqui é dinheiro. É dinheiro, não tem como falar que não é. É dinheiro. Então, ele deu um prejuízo financeiro ao seu patrão. Ok? Então você pega o que você daria, nesse caso o administrador fez um prejuízo ao seu patrão. Nesse caso, como filho de Deus, filho da luz, o prejuízo é nosso. A gente assume esse prejuízo, a gente não passa para ninguém. E a gente sim vai ter um prejuízo. A gente vai, como eu falei no outro áudio, a gente é certo que iremos perder, é certo que vai ter prejuízo imediato, porém é certo igual ou muito mais certo que amanhã, ou daqui a 20 anos, 30, 60 anos, vamos usufruir de amigos eternos, uma casa eterna, e um lar eterno, uma série de coisas. Ok? Só que o administrador só entendeu isso quando ele estava iminente a não ter mais nenhuma posse, nem mais nada, né? Como sobreviver. Foi na cara do gol ali que ele viu que eu perdi tudo, não tem mais nada, eu não tenho nem tempo para agir. Correu e foi agir, e foi muito sagaz, ele é muito rápido, né? A gente não precisa chegar aos nossos 70 anos ou no nosso leito de morte para entender que poderíamos ter uma vida inteira reservando, investindo, perdendo, a gente pode usar o termo que for, para investir, para ganhar amigos eternos, para ter uma vida abundante lá na frente. Ok? Então, se chegarmos a esse termo, nesse momento urgente, esse contexto é perfeito que Jesus usa, porque é um momento de muita urgência para ele. Ele se viu naquela situação: não tenho mais nada, eu tenho que realmente, agora é tudo ou nada, eu tenho que comprar meus amigos aqui, eu tenho que dar um jeito de ser bem visto. Ok? Então aqui a gente vê que está sendo, está falando literalmente de dois senhores, né? Jesus fala isso: Mamon, né? Dinheiro, riqueza. E a riqueza injusta é essa, ok? São os recursos desse mundo: dinheiro, bens. E de forma prática, o que a gente pode realmente entender quando nós pegamos então essa riqueza injusta desse mundo e transformamos em coisas eternas. A gasolina é cara, o café é muito caro, enfim, é difícil manter as contas em dia. Porém, alguém está precisando de um lanche, alguém está precisando de um evangelho, alguém está precisando de uma visita, alguém está precisando de um recurso a mais ali no mês financeiro. Isso, de forma prática, simples, é exatamente isso. É você pegar uma coisa que não é santa, é uma coisa que é injusta, é impura, é pecaminosa, é deste mundo caído, e você, ali naquele momento, quando você aplica, quando você perde, você está naquele momento ganhando amigos eternos, uma recompensa eterna, né? Numa visita que seja, num amigo que esteja precisando de algum recurso financeiro. Aqui é porque o texto está falando de dinheiro mesmo. É dois senhores, é Mamon e Deus, e não dá para passar pano, falar que é outra coisa. Não, estamos falando daquilo que em outro áudio eu falei, que a percepção que nós temos que é o que mais dói investir. Mais do que o nosso tempo, embora ele seja o mais escasso, deveria ser o mais urgente, o maior de todos, o mais importante, mas não, pra gente o que mais custa é o dinheiro, ok? Então, além disso,
Além disso, Jesus, nesse mesmo texto, né, no 10 e 11, ele chama atenção para um equívoco que às vezes a gente faz. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E aqui a gente pensa, né? Se eu ganho assim, eu trago isso bem para a prática, tá? Bem assim, para o nosso modo de pensar. Se eu ganho hoje 2 salários mínimos, 3, 4, 5, não importa. E você ou eu a gente entende que isso é pouco. E a gente pensa assim, eu preciso ser fiel nisso aqui, nesse pouco que Deus me deu. Esse um salário mínimo. Entende? Porque se eu for fiel em um salário mínimo, Deus talvez me dê 3, 4 ou 5. No muito, né? Ou pouco, poderia ser para alguns 10 salários mínimos. E se você for fiel nos 10 salários mínimos, você pensa que Deus vai te confiar 20 salários mínimos para você administrar, porque você foi fiel nos 10. Não é isso que a gente vê nesse texto, porque Jesus fala de eternidade aqui, ok? Ele não fala de amigos terrenos, ele não fala de riquezas terrenas aqui, ele não fala de... Não tem isso, você administrar um salário mínimo, qualquer coisa que seja, você vai receber 2 ou 3, ok? A gente tá falando aqui que se você for fiel no pouco, e o que é esse pouco? 80 anos de vida. Se você ganha 10 salários mínimos, 30, isso é pouco. Tudo isso é pouco. Se você vive 20 anos, ou 100 anos, é o pouco. A vida terrena é o pouco, ok? Tudo isso é o pouco. Isso não é nada, mas nada comparado à eternidade. Se você for fiel na sua vida, que é pouco, independente de muito, se você acha que é muito o que você ganha, o que você ganha, se você for fiel na sua vida, no muito, Deus vai te confiar, Deus vai te dar e vai recompensar, que é isso. Na eternidade, amigos eternos, governo, né? Então, assim, todo mundo aqui, qual o cenário que você esteja vivendo hoje, independente do cenário que você esteja vivendo hoje, é o pouco. É o pouco. A gente não, isso aqui não tá falando de ganhar mais nesse plano natural da vida terreno. Não tem nada a ver com isso. Você pode até... Deus pode te abençoar e pode me abençoar, a gente ganhar muito mais do que isso e ainda vai continuar sendo pouco. Não tem a ver com isso, quantidade de dinheiro, quantidade de dons, talentos, não tem a ver com isso. Tem a ver com o que a gente faz com a nossa vida. Toda a nossa vida, tudo que nós somos hoje, seres humanos aqui na Terra, é pouco, não é nada comparado à eternidade. Então, o que você vive, o que eu e você vivemos hoje aqui, não é nada, e com esse nada nós devemos ser fiel. Com pouco que nós temos hoje, que são 80, 90, 100 anos de vida, o total da nossa vida, todas as habilidades, tudo isso que nós temos, que é pouco, se a gente não for fiel com isso, com a nossa vida, não teremos nada na eternidade. Não vamos ganhar nada. Não vai ter nada. Então, se os filhos das trevas são tão astutos que eles pensam no dia de amanhã, eles não pensam na eternidade porque não conhecem Deus, mas se eles... Provavelmente um investidor, eu não sei, isso é muito... Porque, teoricamente, os investidores, os que estão pensando no dia de amanhã, se entrassem numa vida com Deus e vissem a eternidade, entendessem da mesma forma que eles entendem o mercado financeiro ou qualquer coisa nesse sentido, para garantir o dia de amanhã, para investir, e poupar, eles seriam talvez os mais ricos da eternidade, vamos colocar assim nesses termos, né? Porque a mentalidade é essa. O jeito de pensar é esse. Você perde hoje para você ganhar amanhã. É nesses termos. E o perder custa demais. Entende? E talvez esse versículo, essa lição aqui, custe um pouco mais para nós brasileiros do que talvez para alguns americanos. Que é um estilo de vida, de pensar que é mais, querendo ou não, natural para eles. Da forma natural da vida que eu tô falando, terrena, tá? Mas facilita o entendimento para esse plano eterno, porque os moldes é o mesmo, né? Ou muito parecido, ok? Eu diria que até muito melhor, porque sim, diferente do mundo, é certo que você vai ganhar. O mundo, às vezes, você não precisa perder
tem possibilidade de perder e tem possibilidade de ganhar. No mundo, num plano de vida, num olhar eterno, é certo que você tem que perder, mas também é certo que você vai ganhar. Então talvez fosse melhor nesse sentido, ok? Mas precisava pontuar isso, porque faz parte tudo do mesmo contexto aqui, entende? Eu acho que fortalece todo esse nosso entendimento, tá bom? Então Jesus, depois ele fala: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É um ou é o outro. Se não estamos servindo a Deus, estamos servindo ao dinheiro. Se estamos servindo ao dinheiro, certeza que não estamos servindo a Deus. Se estamos servindo a Deus, muito provável não estamos servindo ao dinheiro, que é isso que Jesus fala aqui, ok? Então, qual é o ponto que nós chegamos? É o que já foi falado nas outras aulas. Uma análise crítica do nosso tempo, dos nossos dons e principalmente do nosso recurso financeiro. Como isso está sendo administrado, como isso está sendo gasto, como isso está sendo investido, como estamos perdendo isso. Porque às vezes, não é que não tem dinheiro, não está sobrando, é que só tem uma má administração. A gente não vê o dinheiro entrar e sair porque a gente gasta de qualquer jeito, a gente não tem um cuidado, né? A gente não tem uma avaliação, uma planilha, uma coisa mais bem detalhada para ver de onde é que está vindo o dinheiro, de onde é que está saindo mais, ok? Tudo isso de forma prática na vida. Isso é cuidar do investimento eterno. Isso diz respeito a seu respeito e diz respeito ao outro, ok? Então, e ao reino, todas essas pequenas coisas. Isso para mim custa aprender. Tô falando de mim, Mateus, né? E para você provavelmente também, porque requer passar um pente fino mesmo em como a gente administra tudo, certo, irmãos? O nosso recurso, o nosso salário, o nosso prolabore, o nosso lucro, as nossas compras no mercado. Se eu vou passar uma noite inteira vendo série ou não. Administração de tempo. Entende? Reels, Instagram, tudo isso. Todo dia deveríamos fazer uma autoanálise e julgar isso. Onde é que eu estou investindo esse tempo aqui? Talvez a pergunta que a gente poderia fazer, né? Senhor, esta ação, esta palavra, este pensamento ecoa na tua eternidade? Ou é apenas um ruído aqui no meu tempo? Essa ação, né? Essa palavra, qualquer coisa que seja, esse investimento ecoa na eternidade? Ou apenas vai ficar aqui no plano terreno? Diante da sua morte, diante da minha morte, isso aqui importa? Trabalhar arduamente para comprar aquele carro dos sonhos. Assim, Deus pode abençoar, irmãos. Eu não tô falando que você não pode ter o carro dos seus sonhos ou a casa. Não é isso mesmo que eu estou falando. O que eu estou falando é, em alguma instância a gente precisa julgar isso, para que isso seja assim, dentro da realidade que Deus quer pra gente, e que isso não roube o nosso investimento na eternidade. Porque se isso roubar o nosso investimento na eternidade, e ao invés de a gente estar querendo perder para ganhar na eternidade, estamos buscando ganhar aqui nesse mundo, mais alguns anos de vida, mais um conforto, qualquer coisa que seja, nós no final das contas estamos perdendo. Vai todo mundo perder. Então, é uma análise que eu e você devemos fazer diante de tudo que vamos comprar, o que vamos consumir, o que vamos gastar no nosso tempo, porque poderia ser muito melhor gasto, muito melhor investido, muito melhor aproveitado, entende? Se fosse poupado, se perdêssemos em prol da eternidade, daquilo que ganharemos na eternidade. Eu sei que ficou grande esse áudio, eu vou ver se a apostila fica menor, mas a gente precisava passar um pente mais fino aqui nesse todo esse texto, tá? E a gente não esgotou, a gente poderia conversar mais, a gente poderia falar mais sobre isso. Aliás, eu acho que a gente pode marcar uma reunião só para esse capítulo aqui, essa parte desse capítulo, a gente discutir melhor sobre isso. Tô pensando nisso, tá? Porque, irmãos, isso aqui cutuca muito, né? Aperta num ponto chave da nossa vida. Mamon,
Você está servindo Mamon? Eu tô servindo Mamon? Será que eu acordo todo dia servindo Mamon e eu não estou ciente disso? Isso é muito sério. Não é só porque eu não vou colher na eternidade. É porque eu estou deixando de servir o meu Senhor. Eu estou servindo um outro Deus. O dinheiro. Se é isso que me impulsiona minhas ações, a minha vida, minhas atitudes, meus pensamentos, já perdemos aqui. Perdemos aqui. Pode parar tudo. A gente pode parar qualquer coisa. Porque, por mais que eu pregue ao domingo, se eu estou servindo durante a semana aqui Mamon, o que adianta? Não me sobra nada. Não vou ganhar nada na eternidade. E pior, eu não estou servindo ao meu Senhor, mesmo que eu esteja pregando ali domingo. Entende? Então, o ordinário, a nossa rotina, ela é que é o grosso da nossa vida. Não é o sábado, não é o domingo. É de segunda a sexta. A maior parte do nosso tempo é gasto aqui, inclusive no trabalho. Ou no estudo, mas principalmente no trabalho, quando estamos mais velhos. Então, esse ponto, o porquê trabalha, como se levanta para trabalhar, os pensamentos, os primeiros pensamentos, como se constrói uma rotina, um plano de vida, plano de carreira, tudo isso tem que estar sendo julgado a todo momento, a todo instante, para que a gente, sem perceber, não deixe de servir a Deus e estamos servindo Mamon e ao dinheiro. Porque pode acontecer com todos nós. Todos nós. Fica aqui um ponto realmente de reflexão para mim e para você, que a gente vamos orar nisso. Chama o seu grupo para orar e meditar em cima disso. Não dá para ser só uma lição a gente passar assim. Não dá isso aqui se não for meditado, se a gente não orar em cima disso, se não levarmos os nossos grupos a... Irmãos, vamos parar aqui. Algumas reuniões. Para hoje você mastigar isso, pensar sobre isso, ler esse texto, reler, ler de novo, reler, ensina o outro, que quando a gente ensina, a gente aprofunda um pouco mais. Chama os irmãos para ensinar mostrar o que entendeu do texto. Eu fiquei umas semanas, 2 ou 3 sem nenhuma aula, porque eu estava preparando isso aqui, e não ainda longe que ficou do jeito que eu imaginava, mas porque a gente precisa de tempo para entender isso aqui. Talvez seja por isso que seja um dos versículos, umas passagens, parábolas, nem se fala, mais complicados da Bíblia. Que alguns falam, você junta 100, 200, 300 teólogos, vai sair diversas teorias dali. Entende? Porque é complexo. Mas não só complexo pela dificuldade do texto, mas porque dói. E a gente não quer aceitar isso. Ninguém aqui quer sair perdendo. Essa é a nossa natureza. A gente não gosta de perder. Quem é que gosta de perder? Pra ganhar algo que eu nem tô vendo, que eu nem sei quando é que vai acontecer? É muito difícil de ver, de imaginar, de alcançar. Então, por favor, leva isso pro seu grupo, pra sua vida. E quando eu falo isso, irmãos, eu tô falando de mim. Mas quem tá perto de mim sabe que eu estou falando de mim. Uma melhor administração do meu dinheiro, dos meus recursos, do meu tempo. Como eu estou investindo isso. Se realmente está sobrando ou não está sobrando recurso. Será porque não tem mesmo ou porque eu estou fazendo uma má administração? Será que eu estou plantando na eternidade ou estou só plantando nas coisas terrenas? E diante da minha morte isso importa ou não importa? Entende? É uma autoavaliação e temos que julgar isso com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus e também com a ajuda dos nossos irmãos, que são eles que nos orientam nessa caminhada. Ok? Vamos entender isso e olhar isso com mais carinho. E se preciso, gaste mais algumas reuniões para falar sobre isso aqui, antes de avançar para um próximo módulo que também nem está pronto, irmãos. Então, tenha paciência. Tá bom? Eu peço a Deus que realmente ilumine nosso entendimento, o nosso coração e alimente o nosso espírito realmente com a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém.